Saravá! Está no ar o Negritude em Cena Podcast. Eu sou Matheus Paes e hoje você vai conhecer histórias incríveis de uma liderança da Cidade de Deus. Você já ouviu falar no filme Cidade de Deus, na comunidade Cidade de Deus? Olha, você que é do Rio, sabe que vê toda hora um programa de televisão aí tentando ganhar audiência com acontecimentos de comunidade, né? Pois é, a Cidade de Deus está sempre nessa rede, né, de televisão lá, sendo comentada com aquele helicóptero e tal, mas tem pessoas incríveis, ali é um lugar de potência, de história, de luta, e tem lideranças com histórias incríveis lá, incríveis, e que hoje você vai conhecer uma pessoa que é muito conhecida na Cidade de Deus, né? Claro que vai ter suas ressalvas com um e com o outro, como qualquer comunidade, né? Mas de uma forma geral é um cara maneiro, um cara do bem, e você vai gostar de ouvir as histórias, tá bom? Roda a vinheta que você vai conhecer ele. Ih, não tenho vinheta. Eu sempre esqueço. Eu acho que a gente tem vinheta igual a todo mundo. Olha, vamos ter vinheta um dia. Um dia eu vou falar, roda a vinheta e você vai se surpreender. Vai ter vinheta. Mas, ó, já dá aquela curtida, já dá aquele like, compartilha e comenta aí. Pô, por que não tem vinheta? Tem que ter uma vinheta. Escreve aí, manda uma sugestão de vinheta pra gente. Chiquinho, seja bem-vindo ao Bom, podcast, Matheus. Chiquinho. Olha só, Chiquinho, você sempre que quiser falar, quando eu falar, Chiquinho, conversa com as pessoas da Cidade de Deus, é essa a sua câmera aqui, tá bom? Mas você pode dar entrevista conversando comigo numa boa. Chiquinho, se apresenta aí, fala quem é o homem por trás do Chiquinho da Cidade de Deus. Não, primeiro que eu não sou liderança, né? Eu sou um ativista como você. A minha condição é uma condição literal de falar aquilo que eu penso, sempre falo no nome das pessoas e por esse motivo as pessoas me criticam muito. Eu não tenho uma bandeira, Sim. né? Como começou, como foi construído o Não, Chiquinho? Como simples, que muito você simples, muito simples. se viu de repente e viu, pô, eu agora sou. Você não se considera uma liderança, né? Sempre vejo você falar isso. Mas as pessoas te olham como um líder, como uma liderança local. Mas você é um ativista, realmente. Você é um cara que quer ver as coisas acontecer no território, na Cidade de Deus. Como que foi, despertou isso? Quando que você se percebeu nesse lugar? Não, como eu falei para você, a coisa vem. As minhas informações são literais. Você falar, meu pai sempre falou, você tem que falar o que pensa, você não tem que seguir que a maioria. Outro dia teve um amigo, outro dia não, vários amigos falam, você tem que buscar uma bandeira, ideologia. Aí você pega, como estava falando outro rapaz que você fez a entrevista, o cara pega e fala o seguinte, pô, a pessoa gosta de charme, outro de pagode. Eu acho que é o seguinte, se o cidadão seguisse a Constituição, nós não teríamos bolhas de cada um lutando pelos seus direitos. Então, as pessoas elas não gostam de mim, por quê? Porque, pô, se hoje nós estamos reivindicando, como você sabe, a nossa maior luta hoje é fazer com que o Lula cumpra lá o compromisso dele, né? Que ele, você vê, o Lula sai do Nordeste, lembra aqui do Rio de Janeiro, de duas comunidades, de colocar um serviço que é necessário da educação, de educar, Certo, perfeito. que é o Instituto Distrito Federal. Federal. Vamos falar disso. Mas primeiro aqui vamos conhecer mais um homem por detrás do Chiquinho. Então você se considera esse ativista, mas eu De imagino, forma literal. imagino que você não buscou isso, deve ter acontecido, ou você de repente até buscou e era isso que você buscava. Como que se de repente você se viu, se olhou no espelho, eu sou esse cara aqui. Como que as pessoas começaram a perceber e você se viu nessa situação Não, dessa luta eu política? coloco que não é como as pessoas te veem. Minha família, ela é oriunda toda lá do Morro do Salgueiro, na Tijuca. Então, eu posso falar que eu sou uma pessoa, que eu sou o favelado raiz. Então, você periférico, você de favela, quando as pessoas. Eu gosto muito da literatura brasileira. Quando as pessoas, às vezes, vai lá falar da Guerra de Canudos, né? Falar que aquilo lá era um absurdo, o exército foi lá, examinou, tirou, matou 20 mil pessoas. O que era a comunidade hoje, você está chamando de complexo. Aí eu pergunto você, quantos Antônios Conselheiros existem no Brasil hoje dentro dos complexos? Que você não tem direito a uma cultura, que você não tem direito a uma educação, né, de qualidade, que você vê fortunas, bilhões
programados para poder para aquele setor e você não é atendido. Se você olhar o meu Facebook, eu não falo, nunca falo de mim, eu sempre reivindico em função daquele direito que está na Constituição. Entendi. Cidade de Deus tem 14 escolas municipais. Entendi, Eu entendi. duvido a você se você consegue pegar algum aluno que fez o Enem da cidade, que mora em comunidade, se deu bem, porque o que consegue é aquele pai preocupado que tira o seu filho de dentro da comunidade, de uma escola de dentro da comunidade, coloca numa escola pública fora da comunidade que tem um conceito de educação diferenciado. Então, quando você fala assim, por que os alunos não têm aula nas escolas municipais se a cidade hoje tem 13 escolas? Por que o governador, aí onde eu pego e falo para você que eu consigo em todos os setores criar dificuldade? Porque eu falo com o governador, qual deles tem uma política pública e social para dentro da cidade de Deus? O que aconteceu ultimamente, você vê os nossos candidatos de esquerdas, e aí eles querem os olhos fortes do que aconteceu agora nessa comunidade que a polícia fez aí e matou várias pessoas. Sim, sim. Estamos falando de vários temas. Chiquinho realmente ele é um cara que ele é engajado com essa luta das comunidades. Eu entendo, mas vamos, eu posso Você toca, eu respondo. Claro. desfolhar esses temas todos aí para a gente poder organizar eles em cada parte. Esse debate, né? Esse debate. Eu queria apresentar o Chiquinho, né, para as pessoas. Eu sei que você não gosta que fale de você, de se apresentar e tal, mas é interessante as pessoas saberem quem é o Chiquinho, como é que se deu isso, como que... Eu, Gustavo, sou católico, né? E fui num dia numa reunião na igreja católica, que nós chamamos lá de Padre Júlio, a primeira igreja que teve na Cidade de Deus. Me chamaram para uma reunião na associação e saí de lá como presidente interventor da Associação de Moradores da Cidade de Deus. Assim nasceu. Assim, né? Meu pai era um fã assíduo do Vargas, gostava, cresci ouvindo ele falar, que foi uma das primeiras oportunidades, né, que o pobre teve de ter um governo preocupado, criar lá a carteira assinada, aquelas coisas todas, e ali eu fiquei e comecei a reivindicar em prol da comunidade da Cidade de Deus. Ah, então foi desse jeito. Quando você quer falar assim... Que ano era isso, Chiquinho? 95. 95. E dali... 95 nasce o Chiquinho engajado com as lutas políticas. Comunitárias. E ali nós reivindicamos a reforma do prédio da Associação de Moradores que nós conseguimos com o então prefeito Marcelo Alencar e o secretário na época, Pedro Porfírio, conseguimos o Centro Comunitário da Defesa da Cidadania, que é do lado da associação, era uma quadra de esporte, de basquete que tinha ali, foi muito criticado na época por causa disso. Dali nós conseguimos, onde você passa pela Cidade de Deus... Tudo isso aconteceu em 95. Não, eu estou falando, você quer a trajetória, eu estou tentando ganhar tempo. Ah, né? Não, relaxe, tranquilo. Então, em 95 você assume a Associação de Moradores pela primeira vez. Pautas, com essas pautas. E aí você construiu, teve esse legado todo, essas conquistas que você... Você nasce ali, você sabe o que precisa. Falta uma ponte, então você vai reivindicar aquilo que precisa. E aí como é que você, depois, qual o próximo passo para você entender o trâmite de procurar a prefeitura, o vereador ou o órgão público responsável de cada... Como que você foi começando a perceber isso desde 95? É Constituição, é cidadania, qualquer cidadão tem direito, como eu fui agora no Ministério Público. Mas como que você descobriu isso? Como que essa formação política? É questão de você escolhe ler, você saber dos seus direitos constitucionais. Você não precisa ser o presidente da associação, você não precisa ser o vereador, o deputado, você tem os seus direitos, está ali. Então eu sempre procurei, junto com o morador da Cidade de Deus, fazer esses abaixo-assinados, reivindicar, e com essas reivindicações e junto a alguns moradores interessados, nós fomos muito bem-sucedidos. Se você vê, eu acho que 70% ou 60% das obras importantes que a Cidade de Deus tem, foi essa reivindicação, não minha, de abaixo-assinado junto com o morador. Foi essa reivindicação que as pessoas falam, o Chiquinho é de direita. Não, eu procuro aquele político que está ali disposto a atender reivindicações. Por incrível que pareça, sempre foram os políticos de direita. Então, quando eu falo lá, o Fernando Lopes, lembrei o nome dele, o Mário Del Rey, nós conseguimos os tijolinhos lá,
que era um morador que a gente chamava de triagem da Laminha, e lá ele pegou, criou aquelas casas ali que a triagem estava praticamente caindo, onde eu coloquei aí o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania. Cidade de Deus tinha banco na década de 90, no ano 2000, que era o primeiro banco Itaú, tirava carteira de identidade, carteira de trabalho. E a Cidade de Deus ela foi perdendo todas essas conquistas. Com César Maia, nós conseguimos criar o que Sempre se chama de você. administração Os regional. acessos que você traz para a Cidade de Deus foi sempre em período Através de dessas reivindicações. essas E saíram reivindicações e no candidatos período de governos diferentes de do direita. governo. Não, o governo que está. Era o governo de direita. Eu estou reivindicando agora, como governador, como presidência da República, de uma ideia que vem de um negro, que se você perguntar quem é Nilo Peçanha para a população brasileira, as pessoas não sabem da história do Nilo Peçanha. Ah, Né? interessante. Quer dizer, o primeiro negro brasileiro que foi presidente da República em 1909 a 1910, quando morreu o presidente. Mas ninguém sabe dizer. Você se considera um homem negro, um homem Não, eu sou pardo? negro, eu não sou, não existe. Eu Você sou é um homem negro. negro, Sou um cidadão um negro. cidadão negro de comunidade, de luta. E, Chiquinho, me fala nesse período que você teve essa luta, que você aconteceram situações de racismo que te fez ter que agir com mais veemência para poder se impor e Não, fazer eu acontecer? nunca dei e nunca vou dar essa oportunidade a uma pessoa de me colocar como um cidadão de segunda categoria, que eu não aceito, porque não existe cidadão de segunda categoria. Então, quando você sabe dos seus direitos, eu não vou reclamar ali, não, falando que eu sou, coitadinho de mim, negro. Não, não sou coitadinho, não. Eu sou um cidadão, eu quero ter os meus direitos e vou lutar pelos meus direitos. Mas você nunca sofreu Mesmo no nenhuma sistema, situação não, nesse período? não, o sistema que criou isso. Aí você volta lá, quando eu estava falando do Nilo Peçanha, ele cria lá os primeiros institutos federais. Por quê? Porque você tinha os escravos largados na rua que não tinham uma profissão. Mas você tinha, na época, o governo que pegava os europeus que dava terra e dinheiro para o cara vir para cá. A colonização do Brasil se deu de uma forma muito suja. A própria República, ela não mudou nada. Não mudou nada. Aí você pega ver hoje, você encontra o que você está fazendo comigo e o que você faz com outras pessoas. Você encontra alguma emissora chamar um ativista ou uma pessoa que se considera líder comunitário para poder sentar e fazer jamais. uma entrevista? Se for pobre, não, se for de comunidade, se for negro, eles não fazem. Então não você tem a menor chance. complexos que você quer o quê? Uma péssima qualidade de ensino para você continuar ganhando os R$ 1.500 por mês, uma péssima cultura, que nós mesmos criamos essa cultura, como você viu o Rapaz do Charmes, tem um funk, quer dizer, você precisa se superar porque o Estado, ele insiste em não dar condição a uma população para poder sustentar o quê? Um terço da população brasileira, 10 bilionários e o resto eu perguntei que você tem essa consciência política bem apurada, né? É interessante. Eu perguntei pela questão do racismo, porque eu mesmo, eu volto e meia, eu me deparo numa situação e eu sei que eu não dou oportunidade para isso, mas tem coisas que acontecem ligado a ofensas raciais, né? Que é uma tecnologia tão avançada que eles não verbalizam. Às vezes, por exemplo, tem situações que o cara escolhe, ele tá fazendo uma triagem para ver quem pode e quem não pode entrar em algum lugar. Tem um limite de lotação. E aí, o limite se encerra na minha vez. Às vezes é uma revista de blitz. Ele passa um para o outro, passa um, e aí o meu é o que deveria passar, o próximo. O meu, na verdade, muda a regra e o meu resolve parar. Então, banco e em várias outras situações eu me pego, e aí, assim, ele não verbaliza, mas a tecnologia, ele tenta criar subfúgios, né? Subfúgios, essa palavra? Para poder disfarçar a situação que acaba me colocando, né, ali. E eu percebo que, porra, eu tô entrando nessa aqui, já entendi qual é desse cara. Tá entendendo? Então, mesmo eu não permitindo, eu vivo passando por situações assim, Chiquinho. E aí me perguntei se de repente você já lembra de algum episódio. Eu vou te mostrar como você coloca essa condição. E mesmo você se impondo dentro da condição. As pessoas falam assim, Chiquinho, quantas vezes você saiu candidato? 5 vezes. Desculpa. Por que você saiu candidato 5 vezes? Você não tem nenhuma chance.
O pobre... Você já saiu candidato 5 vezes? 5 vezes. Olha lá, então isso vereador... merece... Achei uma claquete, porque você não tá querendo falar. Mas aí, ó, o Chiquinho já saiu candidato 5 vezes. Aí uma claquete pro Chiquinho, que tá ali na resistência. Então, né, chega lá, por exemplo, a Mas 5 vezes é muita coisa, hein, Chiquinho? Não, é pouca coisa. É porque eu emendo, estadual, vereador, nós tivemos lá 7 mil e poucos votos na campanha do Conde, ficamos numa situação boa. Minha primeira campanha... 7 mil votos. Quando estava na primeira campanha, na campanha eu estava na associação, o nosso partido, nós ganhamos a eleição. Qual foi o partido? Lembro qual foi o partido. Como eu falei, eu procuro como posicionamento de afirmação. Então, a última campanha agora, de 3 anos atrás, foi pelo MDB, eu tive 4 mil e poucos votos. Nessa campanha como resistência, que as pessoas falaram: Skin, se você continuar falando mal do Eduardo Paes, você não vai ter voto, o partido não me deu um dinheiro, para não falar que o partido não repassou 5 mil reais, mesmo assim eu tive 1.300 votos. Foi o partido do Eduardo Paes? Não, foi um partido desse aí que eu não lembro o nome lá. Se você vai falar assim, Skin, você lembra? Eu não me ligo. Imagina. Tem uma pessoa que trabalha comigo, se tivesse aqui, ela ia estar pontuando tudo. Né? Eu vou fazer só um intervalo aqui, Chiquinho, para fazer uma lembrança aqui. Eu tenho que fazer uns anúncios, né? Sabe como é que é essas coisas, né? Do capitalismo, né? Então, eu quero falar para você que tá com o nome sujo. Sabemos que tem o Serasa Express, o feirão de limpa-nome, muito importante. Aproveite e limpe o seu nome, é uma oportunidade sensacional. Mas os bancos, eles têm uma lista secreta que mantém o seu nome ali. E aí ele tem aquelas questões do score e tal, que tá baixo, enfim. Tem uma empresa, essa aqui, do que você tá vendo, esse QR Code aqui em cima do meu dedo, tá vendo? Tem uma empresa chamada LexMe Soluções Financeiras. Limpe o seu nome antes mesmo de você pagar a sua dívida. É evidente que você tem que pagar a sua dívida, mas retirar o seu nome, quando fala limpar o nome, é retirar o seu nome daquela lista que mantém o score baixo, que impede que você tente resolver. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e suja o nome, e aí quer dar um próximo passo, arruma um emprego e aí tá tudo enrolado ali. Então, essa é uma empresa séria. Tá aqui as redes sociais dele, entre em contato com ele. LexMe Soluções Financeiras. Você limpa o seu nome, é baratinho. Ele tira, na verdade, limpar o nome é tirar o nome, de fato, dessa lista secreta que os bancos têm. E ali você vai depois no Serasa Express, negocia e paga suas dívidas e você vai ficar tranquilo aí com crédito na praça. LexMe Soluções Financeiras, tá bom? Chiquinho, voltando, você então me falou que certa vez você vinha candidato de um partido político e eles não quiseram investir, mesmo sabendo o histórico que você tinha de votos na Cidade de Deus. Eles duvidaram e não investiram. Eu sei que pessoas de comunidades que saem candidatos, eles não dão a mesma oportunidade para candidatos de ponta, que cai dentro da mesma coisa que você fala, na condição de você morar em comunidade, de você ser negro. Foi aí que cresceu os partidos de esquerdas, só que nem o partido de esquerda hoje, ele traz essa condição para você. Eles esqueceram da base. Então, os partidos de esquerda cresceu, ele tem um discurso, uma oratória muito bonita, mas, na realidade, eles fazem as mesmas coisas na base, nas favelas, na periferia, eles agem da mesma forma. Quer ver uma forma? Lindbergh Farias. Um amigo meu me deu o telefone dele. Liguei para ele para poder falar. Lindbergh Farias, o deputado federal. Liguei, mandei todas as Olha lá, Lindbergh Farias aí, vamos bater uma claquete. Não sei ainda o que é que vai acontecer. Então eu vou olhar ali para ali. Aí o senhor Lindbergh... Essa câmera aqui. Liga para o Lindbergh. Ele recusa a sua ligação. Você manda... Lindbergh recusou uma ligação sua? Mostra aqui, eu tenho no telefone. Eu acabei de bater uma claquete pro Lindbergh. Então, recusou. Peguei todas as faixas, que eu tenho mania. Uma faixa custa 180, 200 reais, que a gente faz a faixa dupla de 7 metros. Colocamos na linha amarela. Já vi, peraí, calma, eu já vi essas faixas na linha. É você? Isso mesmo. Então... É o homem da faixa que coloca... Já viu a música de Zeca Pagodinho? Uma faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na linha amarela. É Chiquinho que tá aí pendurando faixa. E ali as pessoas do Eduardo Paes tiram por quê?
É pela essa parceria que o Não, Lula porque tem no eu não Rio. entendi uma coisa. Você colocou uma faixa na linha Nós amarela. já colocamos 6 faixas Na linha e amarela. E o que tiram é as que faixas. dizia nessa faixa? Simples, pedindo com que o Lula venha reconsiderar da promessa que ele colocou, que iria fazer um Instituto Federal na comunidade da Cidade de Deus, com o nome da Cidade de Deus no alemão. Cidade de Deus tem 3 terrenos dispostos ali, e o Eduardo Paes, o senhor Eduardo Paes, vai e pede o Lula para colocar no Parque Olímpico. E aí você colocou a faixa E denunciando a gente isso. denunciando, pedindo para o Lula, né? Mas mandamos. Eu não estou falando só de você, Lindbergh, que O talvez. Lindbergh se ofendeu com isso? Não, claro que não. Hoje ele está em Brasília fazendo até um ótimo trabalho. Só que aquela história, se você tem uma assessoria, procura saber por que essa pessoa está me ligando, por que essa pessoa está me mandando faixa. Mas eu só não liguei para ele, eu mandei e-mail para Lindbergh, para a Arielle, para a senhora Benedita, para todas as pessoas do partido, Da para a senhora esquerda. Sanja, para todos os ministros. E nós não tivemos uma resposta. E essas pessoas falam que são de esquerda, que estão lutando junto ao povo. Aí você imagina, Às vezes, Instituto Federal. às vezes também o contato talvez não esteja certo, né? Que Não, foi muita. não, Ninguém respondeu. Não, eles pegam e mandam para o ministro da Educação, que é o responsável. Eu vi, Ah, eu bom. te acompanho. Você pega, tem ali o reitor da universidade. O reitor já esteve aqui no Ele podcast. teve aqui. Eu, sinceramente, vou falar também para o reitor da UFRJ, não é isso? É, não, do IFRJ. E FFRJ, o senhor não entende nada de periferia, o senhor não entende nada de comunidade, o senhor não sabe o que é exclusão dentro de uma comunidade, que o senhor teria o poder, já que o ministro mandou o senhor ver e resolver o assunto, e o senhor não resolveu. Imagine se você, hoje, aí é que cai, quando você fala assim, eu vou lutar pelos meus direitos e vou defender a minha cor, mas não é cor, porque na comunidade vem um cara nordestino, tem um cara branco que sofre as mesmas recusas. E aí você pega o Lula, promete ali, copiando, vamos voltar da negritude, copiando lá do Nilo Peçanha, lá em 1909, 1910, coloca 200, 300 centros, e na Cidade de Deus você poderia ter esse centro tecnológico, que você poderia brigar. Mas o reitor falou que teria, ele teve aqui, ele garantiu pra gente que teria o Instituto Federal na Cidade de Deus. Quanto tempo tem isso? Aí você tem um grupo, cadê a militância que eu falo? As pessoas falam de militância. Eu só vejo militância em época de eleição para pedir voto. Eu só vejo político de esquerda dentro da comunidade para pedir voto. E de complicado. direita mais ainda. Então, quando eu falo para você assim, quando você fala assim, Chiquinho, eu quero saber de você. Eu falo, pô, Desmir, eu tenho tão pouco para falar, mas eu tenho muito para falar da periferia da Cidade de Deus e daquilo que não precisa você ter um mandato. Quando eu pego e falo, você sabe, tem ideia do que nós, quando eu falo, eu gosto muito de uma vereadora chamada a Rosa Fernandes. Hoje a Cidade de Deus, ela só tem o que a gente chamava de administração regional, agora trocaram o outro nome lá, porque a Rosa, nós fomos lá, enchemos um ônibus lá, e através do César Maia com Alexandre Cerruti, nós conseguimos uma conquista, com um abaixo-assinado pedindo César Maia. O CRAS Elis Regina foi da mesma forma. O Correios que César Maia colocou, que tiraram, foi da mesma forma. Hoje, 2 pontes que foi colocado lá para o antecessor aí, o Crivella, que nós colocamos, foi uma pontezinha que o Crivella achou que foi uma briga de com o pedido da Rosa Fernandes? Não, estou falando, a Rosa Fernandes só foi a conquista da administração regional. Eu coloco que, fui falando, com o Crivella, a Cidade de Deus, as pessoas às vezes passavam aquele helicóptero lá de cima, falavam que era uma lixeira. Conseguimos 5 compactadores que o Eduardo Paes manda tirar. É complicado. Né? Então, Mas você não acha que você precisa ter força política junto a alguma corrente, alguma bandeira política para você conseguir realizar essas ações de forma mais pragmática, não? Talvez não seja isso? Aí cai dentro da ideologia. E quando você tem a ideologia, e quando a direita pega fala que você, desde 1500, querem colocar a culpa na esquerda, que só assumiu o governo durante 20 anos, aí os caras não entendem nada de histórias que não foram nem na escola. Porque as grandes conquistas para o homem simples
nesse país, querendo ou não querendo, foi a esquerda que conseguiu, Verdade. que fez. Mas hoje eu falo que essa esquerda, ela esqueceu da base. A Benedita esqueceu da base, a Arielle esqueceu da base, e toda essa Mas esquerda que está no poder esqueceu da base. a área ela é nova, relativamente nova na política, né? Existe a pessoa nova na política. Ou você entra numa coisa, ou você não entra. Então você não vai. Não é questão da idade da pessoa, né? Eu posso ter 80 anos de idade e não ter condição É a nenhuma. Aniele, na verdade. Você está falando Arielle, é a Aniele, Aniele. a ministra Então, Aniele. você pega em contra você hoje pessoas em Brasília. Inclusive, tem feito um trabalho magnífico. Essa é a opinião do Chiquinho. Não, essa é a minha opinião, porque eu mandei também um e-mail para a senhora também não respondeu. Mas eu acredito que o trabalho dela e o trabalho da esquerda, de uma forma geral, visto com a situação que está o Congresso Nacional, que está uma vergonha, todo mundo trabalhando em prol do bolsonarismo, né? Tem a senhora Benedita que está lá e muitos não tinham nascido nesse país, manda um e-mail, ela não responde. E manda uma pessoa que está chegando lá agora, não responde. Manda o cara pintada, classe média, que é de esquerda, que é o Lindenberg, não responde. Manda para todos os ministros, não responde. Mas isso acontece com todas as comunidades. Chiquinho, é muita coisa. Eu tentei dar um direcionamento aqui, né? Tentei obrigado conduzir. Por você mas me permitir. Você saiu, atropelou. Espero que você tenha dito tudo. Acho que faltou dizer mais coisa. Mas o nosso tempo é curto, né? E internet, TV, rádio, é curto desse jeito. Eu me considero um ativista e você uma pessoa militante, que eu respeito muito, e eu sei do seu trabalho e a dificuldade que você tem. O dia que você puder fazer com que o Lula possa entender, ou a militância do PT de Jacarepaguá, da Cidade de Deus, possa não só fazer campanha, em época de campanha de eleição, né, e chegar e falar assim, ó, a Cidade de Deus, ela é uma comunidade que precisa desse Instituto Federal, Lula, como você pensou, e uma pessoa que não quer ver essa comunidade crescer, porque você imagina quantas pessoas você vai tirar da criminalidade, da exclusão. É esse direito que eu luto. Principalmente o que eu falo, eu não sou liderança, que eu não me lidero ninguém. Grande líder é Deus. Entendi. Mas a condição de que o Lula hoje tem para fazer, e você vai lá no YouTube, você vê o Lula falando, antes de eu sair, antes de terminar o meu mandato, eu vou fazer. Perfeito. Nós chegamos em dezembro de 2025 e eu espero que em um ano ele consiga entregar ao morador da Cidade de Deus, ao morador do Alemão, e que ele ganhe a eleição e possa fazer isso em todas as outras comunidades. É isso que realmente vai tirar um negro pobre periférico da exclusão. Perfeito, Chiquinho. Temos muitos assuntos, mas o nosso tempo está esgotado. Eu queria te parabenizar e te agradecer. Muito obrigado, Chiquinho. Eu que agradeço a todos vocês e desculpe alguma coisa, senhora Aniele, mas eu acho que... Ela é maravilhosa, ela vai entender. Como a senhora Benedita, todos vocês deveriam criar uma assessoria para responder os e-mails que é enviados a vocês. O Lindbergh também, eles vão... Principalmente Não, ele já foi 2 vezes na Cidade de Deus. Com o assessor dele. A gente já encerrou. Tá bom. Mas um abraço, Chiquinho. Olha, comenta aí, o Chiquinho, ele é um cara polêmico, ele é isso aí mesmo. É indomável, tá? Mas forte abraço e olha, temos outros vídeos aí, comenta, fala o que você achou, deixa o seu contato, compartilha, faz seus cortes aí e tamo junto, até a próxima. Beijão!